Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia! Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês neste novo amanhecer que Deus nos concedeu. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que toca profundamente o coração de quem já caminhou algumas décadas nesta vida e a certeza de que Deus não muda, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em constante transformação. Quantas mudanças vocês já presenciaram? Quantas vezes acordaram e sentiram que o mundo não é mais o mesmo de ontem? Mas eu venho aqui hoje para fortalecer a fé de vocês com uma verdade que permanece inabalável através dos séculos. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor declara: "E porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos." Que palavra poderosa! Enquanto as estações mudam, enquanto os anos passam, enquanto as gerações se sucedem, nosso Deus permanece o mesmo. Ele é a rocha eterna sobre a qual podemos construir nossa vida com segurança. Vocês que já viveram tanto, que já viram tantas promessas serem quebradas pelos homens, que já experimentaram a fragilidade das coisas desta terra, podem descansar no fato de que existe alguém que nunca muda, nunca falha, nunca abandona. O livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, nos ensina que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Esta é a nossa âncora. Quando olhamos para trás e vemos como Deus foi fiel em cada etapa da nossa jornada, quando lembramos de como Ele nos sustentou nos momentos difíceis, quando recordamos das portas que Ele abriu quando pareciam todas fechadas, nossa fé se fortalece. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que cuidou de vocês quando eram jovens, que os sustentou na criação dos filhos, que os fortaleceu nas lutas da vida adulta. O salmista Davi, já em sua idade avançada, escreveu no Salmo 71, versículo 18, também, até a velhice e as cães, não me desampares, ó Deus, até que eu anuncie a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Que oração linda! Davi sabia que Deus não o abandonaria nem mesmo na velhice, mas que continuaria usando sua vida para abençoar as gerações futuras. Meus amados, vocês não são um peso para Deus. Vocês não são esquecidos pelo Senhor. Pelo contrário, vocês são tesouros de sabedoria e experiência que Deus quer usar para ensinar e abençoar outros. Cada ruga em seus rostos conta uma história de vitória, cada cabelo branco é uma coroa de honra conquistada através dos anos. Isaías capítulo 46, versículo 4, traz uma promessa preciosa: "Vi até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei, e eu vos criei, e vos levarei, pois vos sustentarei e vos livrarei." Que segurança maravilhosa! Deus promete carregar vocês, sustentar vocês, livrar vocês. Não importa a idade que tenham, não importa as limitações que possam sentir, Deus continua sendo o mesmo Deus poderoso que os acompanhou até aqui. Às vezes, é verdade, o coração pode ficar pesado com as mudanças que vemos no mundo. A tecnologia avança tão rapidamente que às vezes nos sentimos perdidos. Os valores que considerávamos sagrados parecem ser questionados. As tradições que amávamos vão sendo deixadas de lado. Mas eu quero que vocês saibam que, mesmo em meio a todas essas mudanças, Deus permanece no controle. O Salmo 46, versículo 10, nos convida: "E aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra." Deus pede para nos aquietarmos, para descansarmos na certeza de que Ele é Deus. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não está confuso com as mudanças do mundo moderno. Ele continua sendo o soberano que governa todas as coisas. Lembrem-se de Abraão, que aos 100 anos recebeu o filho da promessa. Lembrem-se de Moisés, que aos 80 anos foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Lembrem-se de Ana, que na sua velhice reconheceu o Messias no templo. Deus não se esquece dos seus servos fiéis, não importa a idade que tenham. Agora, meus queridos, eu quero falar sobre um tema que toca o coração de muitos de vocês: confiar em Deus mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Quantas vezes vocês já se perguntaram por que Deus permitiu isso? Quantas vezes olharam para as circunstâncias e sentiram que nada fazia sentido? Confiar dói, às vezes.
É difícil entregar tudo nas mãos de Deus quando nossos olhos veem apenas problemas, quando nossa mente não consegue encontrar respostas, quando nosso coração está apertado de angústia. Mas a fé verdadeira não depende do que entendemos. Ela nasce no coração que escolhe crer mesmo sem ver, mesmo sem compreender completamente. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos dá uma orientação preciosa: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que palavra poderosa! Deus não pede que entendamos tudo, mas que confiemos nele de todo o coração. Vocês já viveram o suficiente para saber que a sabedoria humana tem limites. Quantas vezes pensaram que sabiam o que era melhor para suas vidas, e depois descobriram que Deus tinha um plano muito melhor? Quantas vezes se preocuparam com coisas que nunca aconteceram? Quantas vezes Deus transformou o que parecia uma tragédia em uma bênção? Jó, em meio ao seu sofrimento, declarou no capítulo 13, versículo 15: "E ainda que ele me mate, nele esperarei." Que fé tremenda! Jó não entendia o que estava acontecendo, mas escolheu confiar em Deus mesmo assim. E no final, Deus o honrou e o abençoou muito mais do que antes. Às vezes, meus amados, Deus permite que passemos por águas profundas para nos ensinar a depender mais dele. Ele permite que enfrentemos desafios para fortalecer nossa fé. Não porque ele quer nos fazer mal, mas porque ele quer nos fazer bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos garante: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Todas as coisas. Não apenas as coisas boas, mas todas as coisas. Até mesmo aquelas situações que não entendemos, que nos causam dor, que nos fazem chorar. Deus tem o poder de transformar tudo em bênção para aqueles que o amam. Que promessa maravilhosa! Lembrem-se da história de José, vendido pelos próprios irmãos como escravo. Ele não entendia por que Deus havia permitido aquilo. Mas anos depois, ele pôde dizer aos seus irmãos: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Deus usou até mesmo a maldade dos homens para cumprir seus propósitos na vida de José. Meus queridos, vocês não precisam ter todas as respostas. Vocês não precisam entender cada passo do caminho. Vocês só precisam confiar no Deus que conhece o fim desde o princípio, que vê o que vocês não veem, que sabe o que vocês não sabem. Ele é o Deus que fez o sol parar para Josué, que fez o machado flutuar para Eliseu, que ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Quando as circunstâncias gritam medo, quando a lógica diz que não há saída, quando as lágrimas teimam em cair, lembrem-se de que vocês têm um Deus que especializa em fazer o impossível. Ele não precisa explicar cada detalhe do seu plano. Ele só precisa que vocês caminhem com ele, de mãos dadas, confiando em seu amor e em sua sabedoria. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs, quero falar sobre a mão poderosa de Deus que sustenta aqueles que estão cansados. Eu sei que muitos de vocês chegaram a uma fase da vida onde às vezes se sentem cansados. O corpo não responde como antes, as forças não são as mesmas, as energias parecem menores. Mas eu tenho uma palavra de esperança para vocês hoje. Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31, traz uma promessa maravilhosa: "Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhamento do seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão." Que promessa linda! Deus não se cansa, não se fatiga. E Ele promete dar força ao cansado, multiplicar as forças daqueles que não têm vigor. Não importa a idade que vocês tenham, não importa quão cansados possam estar se sentindo, Deus tem força suficiente para renovar vocês. Vocês que esperam no Senhor, que confiam nele, que buscam a sua face em oração, receberão forças renovadas. Não necessariamente a força física de quando eram jovens, mas uma força espiritual que os capacitará a enfrentar cada dia com coragem e esperança.
Isaías capítulo 41, versículo 10, traz outra promessa preciosa: e não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não apenas promete estar conosco, mas também nos fortalecer, nos ajudar e nos sustentar com sua mão poderosa. Meus amados, vocês não estão sozinhos nesta jornada. Vocês não foram abandonados por Deus. Pelo contrário, vocês são preciosos aos olhos dele. Cada dia que vocês vivem é um presente de Deus, uma oportunidade de experimentar seu amor e sua bondade. O Salmo 92, versículos 12 a 14, nos ensina: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Que promessa maravilhosa! Mesmo na velhice, os justos ainda darão frutos, ainda serão viçosos e florescentes. Vocês que amam ao Senhor, que o servem com fidelidade, que buscam viver de acordo com sua palavra, são como árvores plantadas junto às correntes de águas. Mesmo que as estações mudem, mesmo que os anos passem, vocês continuarão dando frutos. Frutos de sabedoria, frutos de experiência, frutos de oração, frutos de amor. Agora, meus queridos, vamos juntos elevar nossos corações ao Senhor em oração. Vamos buscar a face dele, vamos entregar em suas mãos todos os nossos cuidados, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos. Vamos descansar na certeza de que ele é fiel, que ele nos ama, que ele tem o controle de todas as coisas. Pai Celestial, nós te agradecemos por este novo dia que tu nos concedeste. Obrigado por tua fidelidade que se renova a cada manhã, por teu amor que jamais falha, por tua misericórdia que é nova a cada dia. Senhor, reconhecemos que tu és o Deus que não muda, que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, confessamos que às vezes nos sentimos cansados, às vezes nos sentimos confusos com as mudanças do mundo, às vezes nos sentimos frágeis diante dos desafios da vida. Mas hoje escolhemos confiar em ti. Hoje escolhemos descansar em tuas promessas. Hoje escolhemos crer que tu tens o controle de todas as coisas. Pedimos, Senhor, que tu renoves as nossas forças como a força da águia. Que tu nos deis sabedoria para enfrentar cada dia, coragem para superar cada obstáculo, paz para descansar em teus braços. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a crer mesmo quando não vemos, a esperar mesmo quando tudo parece perdido. Senhor, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta palavra hoje. Toque em seus corações com teu amor. Cura suas feridas com teu bálsamo. Renova suas esperanças com tuas promessas. Que elas possam experimentar hoje o teu poder transformador, a tua presença consoladora, a tua paz que excede todo entendimento. Pai, pedimos que tu uses nossas vidas, independentemente da idade que tenhamos, para glorificar o teu nome. Que possamos ser testemunhas do teu amor, exemplos da tua fidelidade, instrumentos da tua graça. Que nossas palavras possam edificar, que nossas ações possam abençoar, que nossas vidas possam refletir a tua glória. Senhor, entregamos em tuas mãos todos os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos. Protege-os debaixo de tuas asas. Guia-os em teus caminhos. Que eles também possam conhecer o teu amor e experimentar a tua salvação. Obrigado, Senhor, porque tu ouves nossas orações. Obrigado porque tu te importas conosco. Obrigado porque tu nunca nos abandonas. Que possamos viver cada dia na certeza de que somos amados por ti, cuidados por ti, guardados por ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós oramos e cremos. Amém e amém.